do the same thing for me, for me, for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yes. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I'm standing on. Never changes, never changes. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same. You are the same. Yeah. You moved in power
You're the same God. This is who we worship tonight. He's the same, he's the same. Oh God, how I need you, how I need you. You freed the captives, you're freeing hearts right now. You are the same God, you are the same God. You touch the lepers, I feel your touch right now. You are the same God, you are the same God. Never changing, oh, forever. We feel you now. You're the same God. You're the same God, yeah. How we need you now, yeah. I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come and fill me again. Let that be your prayer tonight. Come and fill me again. Come and fill me. Come and fill me again. In the morning you sing over me. I receive your mercy. Your faithfulness is clear to see. It's like the sunrise, constant every day. Every breath I breathe an invitation to believe you are creating something good. Though this season doesn't tell my story, I know you'll move mountains for me. You're just that good, so I'll give thanks to God when I don't have enough, 'cause He's more than enough, and He knows what I need, so I
was easy, when it was all simple, and trusting was easy, when it was all simple, and loving was easy, when it was all simple, hey, and trusting was easy, when it was all simple, and loving was easy, when it was all simple, and trusting was easy, hey, when it was all simple, hey, and loving was easy, when it was all simple, hey, and trusting was easy, when it was all simple, and loving was easy, when it was all simple, and trusting was easy. Take me back to the start, God, where you won my heart. How could I ever forget? Hey, no, I will never forget. Hey, no, I will never forget. The night you saved me, I will never. That night you healed me. That night you freed me from all of my chains. The night that you freed me from all of my chains. The night that you freed me from all of my chains. And I will never be the same. I will never be the same. I will never forget. You've been too good. And I will never forget. Cause when the storm's out. Esse é o quarto homem da fornalha, esse é o verbo encarnado, esse é o filho do homem, alfa e ômega. Esse é o quarto homem da fornalha, esse é o verbo encarnado, esse é o filho do homem. Ele nos atraiu, ele me atraiu. Ele me atraiu, me chamando pra mais perto, me chamando pra mais perto. Ele me atraiu, ele me atraiu, me chamando pra mais perto, me chamando pra mais perto. E eu ouço a sua voz, às vezes como o som de muitas águas, às vezes como o som de um sussurro, apenas um sussurro, às vezes como o vento do outro, às vezes Quem está preparado para ouvir a palavra? Pesquisa rápida. Quem assistiu, esteve aqui ou assistiu a primeira parte dessa série, levante a sua mão. Boa parte das pessoas. Muito bem. Irmãos, nós estamos na parte 2 da série chamada Parabólicos. E essa série tem uma finalidade muito objetiva de expor os textos bíblicos no qual Jesus utilizou parábolas para ensinar algum princípio.
Tratamos aqui na primeira parte da série. Caso você não tenha assistido, não tenha vindo aqui, fique tranquilo, você não vai ficar nem um pouco perdido. Mas eu faço questão de maneira introdutória, destacar. Nós falamos sobre o que é uma parábola, uma ilustração. Jesus utilizou esse recurso de linguagem por mais de 40 vezes no Novo Testamento. É evidente que Jesus não é o criador das parábolas, mas ele utilizou esse recurso de linguagem. Uma ilustração onde ele pegava algo do cotidiano para transmitir um princípio, para trazer um ensinamento. Colocando aqui numa situação, era como se Jesus falasse algo para ti sobre o reino de Deus, sobre a paternidade de Deus, enfim, sobre a chegada do reino, e você perguntasse, como é Jesus? Explique isso melhor. E Jesus então, de maneira gloriosa, virtuosa, dissesse para você, senta aqui que eu vou te contar uma história. Então ele começava a contar essa história, e essa história ele trazia elementos do cotidiano, mas apontando para uma verdade espiritual. A gente até brincou aqui, domingo passado, né, uma conceituação de um teólogo, Victor Fontana, que diz que a parábola é igual ao Ronaldinho Gaúcho. Ele toca para um lado e olha para o outro, amém? Então, a parábola é justamente isso. Ela vai abordar sobre algum assunto em específico e o ensinamento não diz respeito àquela cena de fato, aquela situação de maneira explícita. Então, falamos aqui sobre algumas parábolas, parábola dos talentos, parábolas dos trabalhadores da vinha, enfim, e tem toda uma situação ali de relação de trabalho, e o alvo não era esse, o alvo era ensinar sobre justiça própria, sobre a justiça de Deus e etc. E hoje, irmãos, hoje, nós abordaremos 3 parábolas que se encontram em Lucas capítulo 15, parábolas extremamente conhecidas, seja você uma pessoa que busca com profundidade as Escrituras, ou seja você alguém um pouco mais novo no conhecimento da palavra, ou talvez você nunca abriu a Bíblia, ainda assim, uma dessas parábolas talvez já tenha passado aí pelo seu radar, pelo menos os conceitos. Então, em Lucas capítulo 15, Jesus ele vai utilizar 3 parábolas. A parábola conhecida como a parábola da ovelha perdida, a parábola conhecida como a parábola da dracma perdida, e também a parábola do filho pródigo. Essas 3 parábolas estão conectadas. Muito bem. É tão interessante a familiaridade que muitos têm com essas parábolas, o que não quer dizer que tenham o devido conhecimento sobre o que ela está ensinando. Que eu me lembro, irmãos, quando eu estava no período de curso preparatório para o vestibular. Tem alguns anos isso, amém? Eu sou médico de formação, e na época eu estava lá estudando para passar no vestibular. Eu me lembro que eu estava numa aula de redação, eu já era cristão, e aí o professor de redação, ele queria trazer alguns tipos de redações que ele tinha tirado 10, o cabo era bom. E aí teve uma redação que ele tirou 10 no vestibular, e aí ele pegou e citou duas situações bíblicas. Uma situação era sobre colocar vinho novo em odres velhos, não é mesmo? E outra, ele falava sobre o filho pródigo. Então, se você está prestando vestibular, fica a dica, irmão, amém? Joga texto bíblico para você tirar 10. E aí eu fui procurar ele, falei assim, olha que interessante, você congrega alguma igreja? Ele falou, não congrega igreja nenhuma, inclusive tem uma certa aversão. Falei, é mesmo? Mas como que você conhece isso? Ele falou, isso aí a gente conhece durante a vida. São exemplos que geralmente as pessoas assimilam, acumulam durante a cultura delas, enfim, em meio à cultura delas. E é realmente, irmãos, não necessariamente a da dracma perdida, mas a da ovelha perdida, e em especial do filho pródigo, as pessoas muitas das vezes têm essas conceituações no radar delas, o que não necessariamente significa que elas conhecem de fato a parábola. E essas 3 parábolas, irmãos, elas precisam ser compreendidas em sequência e de maneira conectada, elas estão devidamente conectadas. Nem todas as parábolas têm esse grau de conexão como essa. Essa daqui, Jesus está dentro de um contexto, a gente vai entrar dentro desse contexto. E eu tenho para mim que muito da nossa dificuldade de entender parábolas como essa, ou de às vezes fatiar essas parábolas, é por não entender essa dinâmica de capítulos, versículos e títulos. É evidente, a palavra de Deus não foi escrita com capítulos e versículos. Glória a Deus, não foi. Em determinado século foi acrescentado, isso facilita demais a nossa leitura, a nossa meditação. A palavra também não foi, a cada recorte de texto, a cada história que era iniciada, também não tinha um título. Hoje, na maioria das Bíblias, e eu não estou dizendo que isso é ruim, é bom, ajuda, nós vamos ter aí títulos. Então, se você pegar a sua Bíblia, é muito comum ter lá a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Agora, o que é interessante é que nós vamos perceber que se a gente fosse nominar essas parábolas, não seriam esses os nomes. Porque a parábola da ovelha perdida,
o foco dela não é a ovelha perdida. O foco dela era um pastor que tinha 100 ovelhas. A ênfase da parábola chamada da dracma perdida, não é sobre uma dracma perdida, mas sobre uma mulher que tinha 10 dracmas. E a parábola do filho pródigo, talvez essa seja mais gritante. Ainda que nós tenhamos uma parte da narrativa apontando para o filho pródigo, a história começa falando, Jesus vai falar, tinha um pai que tinha 2 filhos. Então, se a gente pudesse rebatizar essas parábolas, né, e a gente pode fazer isso porque o título não é algo do cânon bíblico, nós chamaríamos então essas parábolas da seguinte maneira: a parábola do pastor com as suas 100 ovelhas, a parábola da mulher com as 10 dracmas, e a parábola do pai com os 2 filhos. Só o fato de a gente mudar o título já começa a mexer com a nossa perspectiva. E para que a gente possa realmente entender o texto, nós vamos precisar ler todo Lucas capítulo 15. Eu faço questão, irmãos, de assim, salientar algo em relação ao estudo das Escrituras, que é o quê? Talvez você está lá e você deseja meditar todos os dias na palavra, que bom, faça isso, e às vezes você tem um pouco de dificuldade de entender o começo, meio e fim, e aí você acaba se guiando pelos capítulos, né? Os capítulos ajudam pelos títulos, mas nem sempre é assim. Essa parábola, esse texto em questão, nos ajuda muito. Por quê? Porque para que você possa compreender o começo, meio e fim dessa história, é justamente lendo Lucas capítulo 15, versículo 1 ao 32. Todo o contexto está ali. Mas nem sempre é assim. Vou dar um exemplo para você. Quando você vai ler em Isaías 53 sobre o servo sofredor, toda a história, a descrição sobre o sofrimento desse servo não começa em Isaías 53, começa em Isaías 52. Como eu disse, irmãos, os capítulos, versículos e títulos nos ajudam, nos auxiliam muito. Mas ainda assim a gente tem que ficar atento, porque às vezes a gente não consegue compreender os contextos por esses recortes de capítulos. Especialmente, deixa eu dar um outro exemplo, Romanos talvez seja um dos livros mais críticos para você compreender contexto. Você basicamente vai ter ali Romanos capítulo 1 ao capítulo 9 dentro de uma situação, e do 10 em diante tem uma virada significativa, ou do 1 ao 8 e do 9 em diante. Por que isso é importante? Porque nós temos esse trabalho aqui na igreja, trabalho no bom sentido da expressão, de sempre que nós vamos expor um texto bíblico para vocês, nós buscamos compreender o seu contexto, para que nós possamos nos aproximar o máximo possível da intenção do autor. Glória a Deus? Amém. Então agora nós vamos ler Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1, vamos começar lendo o versículo 1 e 2, ok? Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Pausa. Vamos compreender o que está acontecendo nessa cena, porque o entendimento dessa cena ele é providencial para que você compreenda cada uma das parábolas. Então aqui eu quero que você visualize Jesus agora, ele está em uma determinada residência, ou em determinado local, e ele está sentado à mesa, comendo. Esses detalhes são importantes. Ele está sentado à mesa, comendo. Comer não era algo, simplesmente não era banalizado. O ato de comer com alguém significava algo. Você estava dedicando o seu tempo, você estava dando um grau de abertura para aquela pessoa. E o que acontece aqui é que ele não estava comendo com qualquer pessoa, ele estava comendo juntamente com publicanos e pecadores. E aí então chegam outros 2 grupos. Chegam os fariseus e os escribas, ou mestres da lei. É importante que você tenha em perspectiva esses 4 grupos a partir desse momento. Então, em primeiro momento, Jesus ele se assenta à mesa, ele está comendo e conversando, dialogando com publicanos e pecadores. Quem eram esses publicanos? Ora, os publicanos eles eram tratados dentro do povo judaico como traidores. Eram pessoas que, mesmo sendo de descendência judaica, emprestavam o seu tempo e o seu serviço para serem cobradores de impostos ou servir ao Império Romano. Então acabava que eles representavam para o povo judeu o quê? Traidores. São pessoas que simplesmente ignoraram o nosso povo. Olha só, nós somos massacrados pelo Império Romano com duras taxas, e eles estão ali cobrando, eles estão cooperando com o Império. Eles eram mal vistos. E tinham também os pecadores, aqueles que para os judeus, ou era um povo gentil de fato, e a gente pode destacar aqui os samaritanos, só para você ter uma ideia. Se uma criança, enfim, imagina seu filho dentro dessa cultura, dentro daquela época, e o seu filho saiu para brincar. E aí quando ele voltava, e você falava assim, olha, vamos jantar. Aí o filho, vamos jantar. Só que aí o pai falava assim, mas antes, lave as suas mãos antes de sentar na comida para ceiar conosco. Por quê?
Porque vai que você encostou em alguma maçaneta, em algum corrimão, e um samaritano passou por lá e colocou a mão também. Então, para que nós não tenhamos aqui a nossa refeição, a nossa comunhão contaminada, é importante que você purifique as suas mãos. Quem está entendendo aqui? Então, aquela cena ali era muito emblemática. Era Jesus, entre aspas aqui, se permitindo se contaminar. Ok? E quando chegam ali os fariseus e os mestres da lei, em algumas versões vai estar escribas. Esses escribas, eles eram não apenas, vamos dizer assim, escrivãos, mas profundos conhecedores da lei. E a gente não pode perder de vista os textos bíblicos. Em Mateus capítulo 23, onde Jesus traz um duro julgamento para a nação de Israel, ele vai dar ênfase em dois povos, fariseus e escribas. Ai de ti, fariseus e escribas. Ai de ti, fariseus e escribas. De maneira assim, persistente, Jesus vai dar uma ênfase nesses dois povos. Então o que a gente tem aqui é o quê? Um grupo de publicanos pecadores, simbolizando um povo distante, ou um povo que não tinha aliança com Deus. E do outro lado, você vai ter agora chegando esse grupo de judeus, fariseus e escribas. Jesus estava sentado à mesa, dialogando com esse primeiro grupo, publicanos e pecadores. E quando chega esse segundo grupo, com fariseus e com escribas, Jesus se vira para conversar com eles. E aí então que ele começa a contar as parábolas. No versículo 3, diante então dessas críticas, Jesus vai dizer, então Jesus lhes contou esta parábola. Presta atenção aqui. As parábolas, elas vão adquirir um tom explicativo. Não é que Jesus estava se explicando para os fariseus e escribas, num sentido de, olha, eu estou devendo, então é melhor eu esclarecer o assunto. Não. Esse caráter explicativo de Jesus para eles, não é um caráter de quem está devendo uma conta. Amém? Esse caráter explicativo é de quem quer transmitir luz e verdade, quer trazer um esclarecimento. Então Jesus não estava se explicando como se ele fosse culpado de algo. Jesus ele vai trazer uma explicação para conduzi-los ao nível de conhecimento que eles ainda não tinham, ou que eles haviam perdido ao longo do caminho. Amém, gente? Não perca isso de vista, porque é justamente com esses grupos que ele está tratando. E cada uma dessas parábolas está vinculado a essa cena. Publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Posso avançar? Amém. Versículo 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, em algumas versões vai ser colocado, olha, que pastor tendo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros, e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ora, essa aqui é a primeira parábola. E como eu disse, não é a parábola da ovelha perdida, é a parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas. Essa parábola aqui demonstra, e obviamente já vamos colocando aqui em perspectiva, sobre esse bom pastor, sobre essa mulher e sobre o pai. São essas três figuras apontam para Deus. Então aqui ele está demonstrando da seguinte maneira, usando um exemplo muito comum, que era um pastor cuidando de ovelhas. Ora, todo pastor que cuida de ovelhas, que cuidava de um rebanho de ovelhas, sabia que uma ovelha, ela não tem senso de direção. É diferente você ensinar uma ovelha de ensinar um cachorro. Então, a ovelha não tinha tanto senso de direção, ela desorientava de maneira muito fácil. Alguns poderiam dizer que, justamente por ser uma linguagem parabólica de Jesus, essa quantidade de 100 ovelhas seria um tanto quanto demasiada para um pastor apenas. Talvez fosse trabalho para 2 pastores ou mais. Mas enfim, é a cena que ele está ilustrando, colocando uma situação do cotidiano comum, onde uma ovelha desorientada simplesmente se perde. E o que ele está querendo dizer é o seguinte, esse senhor dessa parábola, esse pastor dessa parábola, ele dá significado para cada uma dessas ovelhas. Então aquilo que ele chama de suas ovelhas, ele vai dar a sua vida por cada uma delas. Aqui está revelando um alguém com profundo senso de compromisso com aquilo que ele chama de seu. Amém até aqui? Muito bem. Então essa primeira parábola, ela está exaltando um profundo compromisso de um pastor com as suas ovelhas. Então, ainda que ele tivesse perdido uma, e uma só, se contrapondo a 99, poderia parecer algo que não tem muito valor, não teria muito significado. Ora, você ainda tem 99, você não tem mais 2, mais 3, você ainda tem 99. Estatisticamente é um número considerável. Será que vale a pena todo o risco? Será que vale a pena se empenhar nessa saga atrás dessa ovelha? E o que ele traz nessa parábola, de maneira muito clara, é
Havia esse bom pastor, havia esse pastor, e ele tinha 100 ovelhas. E então ele deixa as 99, e deixando as 99 no campo, ele vai atrás dessa uma, ele vai, busca ela, e existe festa, existe celebração. Isso aqui é outra questão importante. Nas 3 parábolas, você vai perceber um padrão. Qual é o padrão? Algo foi perdido, algo foi achado, e aí então, quando foi achado, existe uma festa. Algo foi perdido, outra foi encontrado, e aí então existe uma festa. Glória a Deus, não perde de perspectiva. O que Jesus estava fazendo naquele momento? Sentado num banquete, juntamente com publicanos e pecadores. Nós poderíamos denominar que aquela cena apontava por um tipo de festa? Sim. Amém? Muito bem. Então aí ele vai continuar. Aqui ele já trouxe um primeiro ensinamento sobre um pastor que tinha um profundo senso de compromisso com as suas ovelhas, de tal maneira que ele lutou, ele batalhou por cada uma delas. Deixou as 99, então vai atrás da que faltava. Vamos seguir agora a parábola. Seguindo a parábola, ele vai, no versículo 8, ele vai utilizar a seguinte expressão: ou, qual é a mulher? Ele está dentro de um mesmo contexto. Então, ele não encerrou a parábola para começar outra completamente distante em conhecimento do que ele vinha falando. Ele vai trazer agora um outro paralelo, mas dentro do mesmo assunto. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bem? Então agora ele traz uma nova ilustração. E essa ilustração também do cotidiano. Também eu não vou entrar aqui na questão sobre o valor de uma dracma e sobre as mulheres usarem dracmas na festa. Mas eu diria, irmãos, que é um tanto quanto interessante. Essa mulher, tudo bem, a gente tem que admirar ela pela dedicação dela de se encontrar. Mas já parou para pensar que é o seguinte: ela tinha quantas dracmas? Aí ela perdeu quantas? E aí quando ela encontrou, ela fez o quê? Chamou as amigas. Ou seja, tinha 10, perdeu uma. Encontrou, gastou as 9, fez festa, amém? Então, o que eu quero destacar, irmãos, é que é o seguinte: se a primeira parábola aponta para um pastor com profundo senso de compromisso, nessa segunda parábola, que fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, é sobre isso a parábola. Agora ele vai falar sobre a postura de alguém que dá profundo valor para aquilo que possui, ao ponto de vasculhar a sua casa. À época não tinha eletricidade como nós temos, evidentemente, e ela teve que utilizar a sua candeia, algum tipo de iluminação para que ela pudesse vasculhar, varrer e encontrar. Talvez a gente poderia dizer assim, que essa parábola está falando sobre materialismo. É evidente que não, como eu disse, é igual o Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado, toca para o outro. Então aqui ele está falando sobre algo material, mas ele está querendo ensinar sobre a postura da mulher. Então primeiro ele falou sobre a postura do pastor, agora ele está falando sobre a postura da mulher. Tudo bem até aqui? Amém, gente? Muito bem, mais uma vez o padrão se repete. Algo foi perdido, e quando foi encontrado, uma festa aconteceu. E percebe que Jesus vai voltar a destacar sobre o arrependimento de um pecador, ou a chegada de um pecador. Eu sei, irmãos, que a gente já fica todo empolvoroso para fazer dessas mensagens evangelísticas, e já chegaremos lá. Agora, é um tanto quanto comum as pessoas associarem ou essas parábolas, mas especialmente a que nós chamamos de parábola do filho pródigo, para falar sobre pessoas que congregavam na igreja e se desviaram. E não, a parábola do filho pródigo, que na verdade é a parábola do pai que tinha 2 filhos, não tem absolutamente nada a ver com alguém que vindo na igreja se desviou. O texto não está falando sobre isso. Por quê? Porque nós não podemos perder de vista o pano de fundo. E qual é o pano de fundo? Ele estava sentado à mesa com publicanos e pecadores. E de repente chegam fariseus e escribas. E agora ele começa a dialogar com esses fariseus e com esses escribas, em um tom explicativo, não de quem está devendo algo, mas em um tom explicativo de quem está orientando, trazendo luz a algo. Amém, gente? Não perca de vista para que a gente possa aprender a parábola de fato. Então aqui a gente tem, até o momento, 2 parábolas apontando para a mesma direção. Um alguém que possuindo algo, e por conta do profundo senso, por profundo valor que dá aquele algo, ovelha, dracma, vai atrás, vasculha, até encontrar. E quando volta, existe festa, existe celebração. Glória a Deus, gente, posso avançar? Amém? Então essa mulher valorizava o que era dela, um alto nível de valorização. Se o primeiro caso, a primeira parábola aponta para um profundo senso de compromisso, a segunda parábola aponta para um alto nível de valorização. Jesus estava colocando uma perspectiva da seguinte maneira: olha,
Talvez vocês, fariseus e escribas, não valorizam essas pessoas, esses que estão sentados aqui comigo. Mas eu quero te apresentar alguém que dá um profundo valor para cada um dos que estão aqui. Amém? Então ele começa a trazer uma roupagem aqui de mensagem, de ensinamento, demonstrando que aquele povo que estava sentado na mesa e que os fariseus e escribas estavam apontando o dedo, estavam questionando, estavam criticando, na verdade deveria ser a missão deles de trazer de volta. Amém, gente? Aí agora a gente vai para a parábola que talvez seja a mais famosa e a gente tem muita coisa para discorrer em cima dela. Então agora eu gostaria que você fosse para o versículo 11. Jesus continuou. Então, a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas está conectado com a da mulher que tinha 10 dracmas e agora está conectado com essa terceira parábola. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Então a parábola é sobre quem? Um homem que tinha 2 filhos, ou um pai que tinha 2 filhos. Amém? Por mais que a história do filho pródigo nos chame a atenção, nós vamos trazer numa ótica, que eu creio ser a mais aproximada da intenção do autor, onde a ênfase não está nos atos de um filho ou de outro, ainda que sejam importantes, mas nos atos do homem, do pai, desses 2 filhos. Glória a Deus, gente. Amém. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Eu estou lendo na NVI, tá? A versão. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados ou escravos. Versículo 20, a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Pergunta: na sua Bíblia, a história vai continuar? Sim. Amém? O que é interessante é porque agora existe uma mudança no padrão. Porque nós tínhamos até então o quê? Algo foi perdido, algo foi encontrado, e a história se encerra com uma festa do retorno. Mas agora as coisas não param. Porque mesmo com a festa do retorno, Jesus agora vai dar o tom a uma outra narrativa. Então um arco de história se encerra e um novo arco se inicia. Ele trata sobre o filho mais jovem, mas agora ele vai tratar sobre o filho mais velho. Muito bem, vamos seguir aqui. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Gente, isso aqui é fabuloso demais. Quanta sabedoria nos ensina Jesus. Por quê, irmãos? Primeiro, ele vai dar uma ênfase na postura de um pastor, que tem um profundo senso de compromisso com cada uma de suas ovelhas. Deixa nenhuma se perder.
na sequência. Ele vai falar sobre a mulher que dava um profundo, que tinha dava um altíssimo valor àquilo que ela possuía, ao ponto de vasculhar a sua casa para encontrar. Isso demonstra a postura desse alguém que possui algo. E agora ele vai tratar de uma história, onde ele vai falar sobre um filho que se perdeu por lá de fora. Mas a história se encerra demonstrando um filho que, mesmo estando dentro da casa, também estava perdido. Vamos voltar para a cena. Jesus estava dialogando com publicanos e pecadores. Ele estava naquele momento sentado, comendo com publicanos e pecadores. A figura do filho mais novo deve ser associada diretamente, justamente a publicanos e pecadores, aqueles que tripudiaram da graça, que viviam dispersos por aí. Mas ele trata e ele encerra essa parábola falando justamente do filho que estava dentro de casa. Mas mesmo dentro de casa, estava distante. Mesmo dentro de casa, estava irado com o pai. Mesmo dentro de casa, era um filho que precisava ser encontrado também. Só que esse filho mais velho, ele não estava apontando mais para os publicanos e pecadores. Esse filho mais velho tratava daqueles que vieram criticá-lo, daqueles que vieram com tom crítico e bateram na porta. O filho mais velho representa ali na cena os fariseus e os escribas. Então, quando ele até coloca essa fala dentro da parábola, dizendo assim, olha, eu insisto que vocês entrem. A cena é justamente essa, ainda que em linguagem parabólica. Ele estava ali na mesa e ele foi abordar esses religiosos. A festa está acontecendo, e ao invés de vocês celebrarem o que foi perdido e agora encontrado, ou seja, que está sentado na mesa juntamente comigo, vocês estão aí num tom crítico. Jesus estava deixando muito claro para eles, que eles não compreendiam o Deus ao qual eles professavam, a fé que eles professavam. Ele demonstra um profundo senso de compromisso desse pastor. Ele transmite um alto valor que aquela mulher dava a cada uma das dracmas que ela possuía. E agora ele vai começar a fechar a história falando exatamente desses dois filhos. Então a ênfase aqui está na postura do pai. Tendo isso em perspectiva, agora a gente vai começar a abrir texto por texto, porque agora que o negócio fica mais lindo ainda, irmãos. Amém? Bom, vamos seguir aqui. Primeiro, irmãos, o filho mais jovem aqui que é descrito, ele pede a sua herança. E recentemente estava até vendo um documentarista, um historiador, falando sobre uma experiência que ele teve no Oriente Médio, onde ele encontrou um grupo de beduínos e ele contou essa história. A história do pai que tinha dois filhos, um deles o chamado filho pródigo. E ele disse que a reação daqueles homens foi, não, isso aí não é possível ter acontecido. Lembramos que é uma parábola, né, uma ilustração. Ele falou, mas por que é que vocês não acolhem essa história? Ele falou, porque é impossível que um filho chegue a tamanho grau de ofensa. É impossível que um filho requeira a sua herança com um pai ainda vivo. A herança era repartida, atenção, quando o pai morria. O pai não estava morto, o pai estava vivo. Então, o que o filho o mais jovem estava transmitindo para o pai, era o quê? Você para mim está morto. Eu quero o que você tem, reparte o que você tem, eu pego a minha conta e vou embora. Agora tem um detalhe, dentro da cultura época, quando uma herança era repartida, e aqui nós temos quantos filhos? 2. A herança era repartida de que maneira? O mais velho, ele ficava com a porção dobrada. Glória a Deus, irmãos. Ou a chamada dupla honra, porção dobrada. Muito bem. Então, o que sobrava para o filho mais novo? 1/3. 2/3 sobraria para o filho mais velho. E 1/3 para aquele que pegou e foi embora. Guarda isso, porque ainda que o filho mais velho na cena não aparece, o fato que ele tenha requerido esses 2/3, é fato que uma vez que 1/3 foi embora, tudo que sobrou era de quem? Dele, sim ou não? Amém. Nível de consideração, a cena é essa. E aí então, esse filho mais jovem, ele simplesmente vai embora. Ele pega algo do qual nós poderíamos chamar de direito a partir da morte do pai. Agora pare e pensa comigo. A conceituação de pródigo é algo que é extravagante, ou algo que é escandaloso, que vai além da medida. Eu sei que nós podemos considerar que esse filho, ele agiu de maneira pródiga, certo? Extravagante no que diz respeito ao ato de tripudiar a herança do pai, ao ato de ser extremamente ofensivo. Voltando à cena do historiador com os beduínos, mais chocante do que aquele filho requerer a sua herança com o pai vivo, foi o pai entregar a herança, mesmo não estando morto. Amém? O que eu quero dizer é o seguinte, uma pergunta eu faço para vocês, esse filho mais jovem, ele merecia a herança? Sim ou não? Não, ele não merecia, não. Ele não fez merecer, muito pelo contrário, ele cometeu uma falta grave, ele ofendeu o seu pai. Ele não merecia, mas mesmo sem merecer, ele recebeu. Qual é o nome que você dá para isso? Graça.
Então o que a gente começa a ver na cena agora é que o alvo aqui não é apenas um filho que é pródigo, mas sobretudo um pai que é extravagante no seu amor. E isso não significa que o pai da cena aqui concordou com o ato do filho, mas que a maneira desse pai transmitir o seu amor é extravagante, vai além, entregando algo do qual ele não merecia. Muito bem, aí esse filho vai embora, a história conta, aqui a parábola conta, que então ele chega ao ponto de estar vivendo e comendo, e malemar comendo juntamente aos porcos. Ele sai de uma posição, vamos dizer assim, familiar, onde ele tinha lugar à mesa, e agora ele está comendo as coisas mais terríveis, ou vivendo em meio aos porcos. Muito bem, nós temos então a cena de um filho que tripudiou aquilo que o pai entregou enquanto herança. Há um detalhe aqui, irmãos, que é muito importante, eu gostaria que você fosse novamente aqui no versículo 12. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Há uma curiosidade aqui. Essa palavra aqui, propriedade, que é colocada para nós no grego, é a palavra bios. É o prefixo de biológico, de biologia. Ou seja, está vinculada à vida. Quando se falava sobre terra e propriedade, geralmente colocava-se outra palavra no grego, empregava-se outra. E é um detalhe. Por quê? À época, a terra que alguém possuía representava a vida que aquela pessoa tinha. Então, quando o pai separa essa herança e entrega 1/3 dessa herança para o filho, ele está entregando a sua vida para o menino. Ele está entregando uma porção de terra que apontava para o quê? Olha, eu estou entregando uma parte da minha vida para ti. O que exalta ainda mais a atitude do filho. Ele desprezou a graça. Ele desprezou aquilo que ele não merecia. Ele simplesmente ignorou aquele que entregou para ele o que ele nem merecia. Ele tripudiou da graça. Ele ignorou, ele menosprezou. Mas chegou um momento que ele caiu em si. E ao cair em si, a Bíblia vai dizer que ele olha e diz o quê? Pequei contra o céu e contra o meu pai. Aí eu lhe pergunto, que tipo de pecado que ele cometeu? Que consciência é essa de erro? Ora, ele havia pecado. Que pecado era esse? Ele tinha desonrado o seu pai. E isso estava dentro do decálogo, dentro dos 10 mandamentos. Houve uma quebra do mandamento. Houve uma ruptura na relação, através da desonra ao pai. E ele cai em si. E eu faço aqui, irmãos, um parênteses na mensagem, faço uma pausa e um parênteses na mensagem, que ainda que não seja o alvo principal da parábola, eu faço questão de abrir esse parênteses para transmitir isso, especialmente para você que é pai e que é mãe. Nós temos tratado aqui sobre cada texto bíblico e o cuidado que nós devemos ter. E é muito comum a gente pegar Provérbios capítulo 20 e Provérbios como um todo e tratar como promessa. E talvez uma das coisas que as pessoas mais se agarram como promessa em Provérbios capítulo 20 é o quê? Ensina o seu filho no caminho que se deve andar e dessa maneira, quando ele envelhecer, de maneira alguma ele se desviará. Mas Provérbios capítulo 20 não é uma promessa. Logo, você não pode usar esse texto em uma situação como se fosse 100% garantido. Não. Provérbios é um livro de sabedoria. E ele não significa, fazendo isso, certamente você terá. Não. Fazendo isso, provavelmente você terá. Então, o livro de Provérbios não é um livro para te entregar garantias. É um livro que te traz sabedoria. Agindo dessa maneira, é muito mais factível, provável, que você atinja determinado resultado. O que não quer dizer que é a garantia absoluta. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Pode acontecer, ainda que seja incomum, ok? Pode, de um pai, de uma mãe, conduzir o filho no caminho que se deve andar. E ainda assim, em algum momento, ele se apartar do caminho. É o mais comum? Não. O sábio conselho, o sábio provérbio nos indica que é muito mais tangível determinado resultado, que é o quê? Conduzindo no caminho, ele vai permanecer. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: por que é que esse menino, dentro dessa parábola, eu disse, é um parênteses, por que é que ele se lembrou da quebra de um mandamento? Resposta óbvia, porque ele conhecia. E eu lhe pergunto, dentro do costume judaico, olhando para Deuteronômio capítulo 6, depois do chamado de Deus a Israel, Shema Israel, ouça o único Deus, e ele vai dar uma ênfase no amarás o teu Deus acima de todas as coisas, e ele vai seguir até o versículo 11, falando sobre o pai ensinar os seus filhos. Eu disse que é um parênteses, não é o ponto principal da parábola, mas eu faço questão de trazer isso para você que é pai, para você que é mãe. Não deixe de ensinar a palavra para os seus filhos. Não deixe, irmãos. Assuma esse compromisso. Não terceirize essa responsabilidade, nem para a escola, nem para a igreja. Eu sei que o Nova Inspiração é fabuloso, mas não terceirize essa responsabilidade. Que você, como pai, como mãe, que você possa educar o seu filho no caminho que se deve andar. Amém? E se porventura ele se encontrar numa situação como essa, o que vai fazer ele cair em si,
é uma recordação, é uma lembrança daquilo que o pai um dia ensinou. Amém? Tem algum pai, alguma mãe aqui? Amém. É nosso compromisso de zelar dos nossos filhos e de educá-los a partir das Sagradas Escrituras. Esse menino aqui, eu sei, é uma parábola, já disse que é um parênteses que eu estou fazendo, ele caiu em si, algo havia sido ensinado, ele tinha algum tipo de conhecimento que trouxe para ele, pequei, quebrei o mandamento, e agora é hora de voltar para casa. E quando ele começa a voltar para casa, ele começa a preparar um discurso, ele começa a dizer da seguinte maneira: olha, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um de seus escravos. Mas aqui há algo que é muito interessante, irmãos. Por quê? Eu tentando entrar na cena, eu fico imaginando que durante todo o percurso, até voltar para casa, eu sei, uma parábola, eu imagino aquele cidadão, esse filho mais jovem, pensando a maneira que ele ia falar o discurso. Antes do meu pai me abordar, eu já vou abordar para ele, o meu discurso está pronto, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um de seus escravos. Só que tem um detalhe aqui, irmãos, você sabe a cena. À medida que ele aparece, o pai vai rapidamente ao encontro dele, o abraça e o beija. Ok, nós vamos tratar sobre esse amor escandaloso, mas tem uma questão aqui que me intriga nesse texto, que é o quê? O fato dele se apresentar para ser um escravo do pai, significa um senso de dívida. Por quê? Dentro do costume judaico, quando você tinha uma dívida com um outro judeu, e você não tinha recurso suficiente para pagar a sua dívida, você se apresentava como um escravo, e trabalhava ali por 6 anos, e no 7º ano recebia a sua carta de alforria. Perfeito. Quando ele se apresenta, eu sei que nós estamos aqui sentidos, porque ele está sentido, meu Deus do céu, ele caiu em si, ele está ferido, porque gastou, desprezou, ele simplesmente ignorou toda a graça de Deus, toda a bondade do pai, ele jogou tudo para trás, ele tratou o pai como um morto, ele o ofendeu de maneira gigantesca, e ele está juntando os cacos para voltar para casa. Só que sabe uma coisa, ainda assim, mesmo assim, quando nós pensamos em voltar para casa, dentro de nós ainda existe aquela vontade de construir um caminho baseado nos nossos próprios esforços. Quando ele diz, me tenha como um de seus escravos, ele está dizendo da seguinte maneira: deixa eu fazer por merecer o meu lugar nessa casa. Deixa eu assumir uma conduta aceitável, para que então eu me sinta parte de novo dessa família. Deixa eu pagar a conta a partir dos meus esforços. Me trata como um de seus escravos. Eu quero fazer por merecer cada um desse trajeto, cada passo que eu vou dar. Eu vou voltar para essa casa, mas eu vou pagar o que me é devido. E o pai rapidamente o aborda. Não vai ser pelos seus esforços. Não vai ser pelo teu mérito. Não vai ser pela tua capacidade de pagar essa dívida, porque você não conseguirá pagar essa dívida. Então rapidamente, ei, eu te abraço, eu te beijo, eu já estou sinalizando, você é meu, ninguém vai te ferir, ninguém vai lhe atingir, ninguém vai lhe olhar da seguinte maneira: ele está em dívida com essa família, ele gastou tudo com essa família. Não, eu como um bom pai, eu te abraço rapidamente, eu te dou um beijo, eu estou dizendo, você pertence a mim, e sabe uma coisa, você não vai se identificar com o seu passado. Ei, tragam vestes novas, tragam um anel, tragam sandálias novas. O que ele estava simbolizando aqui, irmãos? Vestes novas, ele está apontando, como diria o profeta Isaías, para salvação, para uma nova estação, para uma limpeza, purificação. Aqui ele fala sobre um anel no dedo. É evidente que aquilo que nós chamamos de brasões hoje é diferente da época, mas o anel que alguém pertenceu à família tinha um brasão indicando: você pertence a esse grupo, a essa comunidade, a essa família. Coloque sandálias nos seus pés. A sandália não era um objeto comum para os escravos à época, mas era comum para quem sentava à mesa. Para cada elemento de discurso: pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um de seus escravos. Esse amor escandaloso do pai vem e bate de frente. Você é meu. Você não vai construir um caminho de volta para casa baseado no teu mérito, baseado no teu esforço. Vai ser a partir do meu ato de graça, vai ser a partir da minha bondade. Volta para cá e eu te limpo, eu te dou vestes novas, eu te coloco o selo de que você pertence a essa família. Não vai ser uma conquista sua, jamais será uma conquista sua. Você não tem a capacidade, você não tem a potência, você não tem nem o senso de justiça necessário para sentar à mesa. Mas sabe uma coisa? Eu vou ao teu encontro. O pai, ele abandona toda a ofensa diante de um amor escandaloso para trazer o filho para perto. Mas a gente não pode esquecer de algo. Ele pediu vestes novas, um anel e sandálias. Vamos chamar isso aqui de recursos materiais. Amém? 1/3 foi queimado pelo mais jovem. O que sobrou era de quem, irmão? Amém?
Ou seja, ele não apenas voltou para casa, começou a queimar uma parte da herança do que ficou. Esse filho é trazido para perto. E começa ali o mesmo padrão das outras parábolas, uma festa se inicia. Porque aquele filho voltou para casa. Amém, irmãos? Mas a cena, ou a história, não se encerra. O que nós temos até aqui é, assim como um pastor que foi atrás de uma ovelha, assim como uma mulher que foi atrás de uma dracma, nós temos agora um pai que vai ao encontro do seu filho. Mas tem uma espécie de buraco na história. Porque ainda que esse pai tenha ido ao encontro desse filho quando ele o avistou, diferente do que a gente tinha até então, onde o pastor ia atrás da ovelha, a mulher ia até atrás da dracma, ok? Parece que está faltando algum elemento de ir atrás daquele que estava perdido. Amém, irmãos? Jesus, ele está deixando muito claro nessa terceira parábola, o vínculo do mais velho com o mais novo. Esse gap relacional, esse espaçamento de parece que está faltando alguém lá atrás, é porque era a missão do mais velho, ir atrás do mais novo. O mais velho, ele começa a ser descortinado na parábola, como alguém que estava perdido dentro de casa, antes de apresentar a sua ira diante do pai. O fato dele não se mobilizar e não mover um dedo de ir atrás daquele que estava perdido, que era o seu irmão, já demonstra que mesmo dentro, estava perdido. Você está aqui, irmão? A história continua. Se nós podemos dizer que graça é receber o que você não merece, misericórdia, irmãos, é não receber o que você merecia. Amém? E na ida daquele filho, ele recebeu o que ele não merecia, mas na volta ele não recebeu o que ele merecia. Ele merecia punição grave. A graça atuou e também a misericórdia de Deus. A parábola não é sobre um filho pródigo, mas, utilizando aqui, licença poética do Timothy Keller, sobre um Deus pródigo. Sobre um pai que é extravagante no seu amor. Glória a Deus, irmãos. Amém. Eu já estou quase encerrando. Que a história não se encerra. E a ênfase agora é no filho mais velho. O filho então fica irado, fica indignado. Aí eu lhe pergunto, com quem que ele estava indignado e irado? Com o irmão mais novo? Com o pai. O filho agora ele fica profundamente indignado com o pai. Ele nem chama o pai de pai e nem o irmão de irmão. Tamanha era a indignação, porque no cálculo mental, moral, religioso dele, aquilo não faria o menor sentido. Uma ofensa grave foi realizada pelo meu irmão mais novo. Que tipo de festa é essa? Como é que um novilho está sendo entregue? Como é que um bezerro está sendo ceifado em favor? E quando algo assim acontecia, significava, há uma grande festa acontecendo. Como é que esse cidadão ganha notoriedade? Como é que ele tem uma recepção desse nível? Sendo que eu estou todos esses anos, obedecendo, fazendo o que tem que ser feito. Cumprindo todo tipo de missão. Eu nunca tive isso. E a resposta do pai não poderia ser mais confrontadora. Ele utiliza duas expressões, nós vamos trabalhar essas expressões para encerrar. Primeiro, tu sempre estás comigo. Repete comigo, tu sempre estás comigo. E a segunda, tudo que é meu é seu. Vamos lá? Meu Deus, tu sempre estás comigo. O pai agora começa a colocar, começa a confrontar o filho mais velho. E primeiro esse confronto ele está constatando, deixando muito claro. O filho mais novo pediu a sua herança, porque não tinha interesse em mim vivo, mas tinha interesse no que eu possuía. Você ficou dentro de casa, mas o seu interesse também não está em mim, está naquilo que eu possuo. Se por um lado nós temos um filho que foi pródigo no desprezo à graça,
Por outro lado, nós temos um pai que é pródigo no seu amor, extravagante. E por outro, a gente tem um filho mais velho que é pródigo no seu senso de justiça própria. Diferente do mais novo, que o seu acumulado de erros fez ele abrir os olhos, o mais velho agora, ele tenta colocar na sua vantagem o seu acumulado de acertos. Se os erros do mais jovem empurraram ele para um chiqueiro em meio aos porcos, caindo em si numa cena lastimável, tendo gastado e tripudiado da graça, agora a gente tem um mais velho, entorpecido pela sua presunção, totalmente tomado pelo senso de justiça própria. Não se esqueçam da cena. Jesus estava sentado, comendo com publicanos e pecadores. Ele para a refeição para dialogar com escribas e fariseus. E ele encerra demonstrando a figura dos pecadores, mas também a figura dos religiosos. O alvo do Pai é que haja uma grande celebração de família entre aqueles que estavam perdidos do lado de fora, mas que também o que estava do lado de dentro seja recuperado. Amém? Na primeira parábola, a ovelha foi perdida do lado de fora. Na segunda parábola, a dracma foi perdida do lado de dentro. Na terceira parábola, um filho se perdeu fora e o outro estava perdido dentro. As parábolas estão conectadas. Tu sempre estás comigo. A minha presença, a relação, a minha pessoalidade como pai não seria suficiente. Os teus olhos estão em mim ou naquilo que eu posso te dar. Os teus olhos contemplam a minha face ou estão atentos às minhas mãos. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Há uma proposta teológica, eu diria que extremamente equivocada, mas não deixa de ser uma proposta teológica, totalmente tomada por um consumismo, onde nós olhamos para Deus, nós temos uma ideia equivocada sobre redenção e cruz, e nós queremos reivindicar de Deus, e ainda trazer isso como um senso de direito. Senhor, eu quero o que é meu. O que é isso, irmãos? Que petulância é essa? E ainda utiliza o acumular de boas obras para, sendo alimentado dessa presunção do acerto, dizer, é meu, porque eu não estou sendo contemplado. Pode colocar no cesto teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, essa teologia autocentrada que nós temos hoje, onde tudo gira em torno do, olha, se eu estou fazendo, eu faço, é por merecer. Se eu tenho boas atitudes, eu contribuo, e eu participo, e eu dizimo e oferta, é para ser abençoado. É como se o Pai estivesse olhando para nós, dizendo agora aqui, você não entendeu nada. Todas essas ações devidamente espirituais, não é para que você tenha. Você só deveria realizar a partir da consciência de que você já tem, e que não é mérito seu, é graça. Eu te entreguei sem você merecer. Então os seus atos não vão provocar algo de mim, mas o que eu fiz deve provocar algo em você. Então a sua boa atitude não é um tipo de semente para arrancar o que lhe interessa. A sua boa atitude deve ser resposta de adoração ao que eu fiz por você, ao que eu derramei em seu favor. Amém, irmãos? Então não, essa parábola chamada do filho pródigo não é sobre os desviados, é sobre toda a humanidade, porque de alguma maneira nós nos enquadramos, ou como aqueles inimigos de Deus, filhos da ira, todos nascem assim, todos pecaram, todos destituídos da glória de Deus, mas nós sabemos que essa posição de pecadores e destituídos da glória de Deus, ela não se encerra, porque houve um ato de bondade, o amor escandaloso se manifestou na cruz, e mesmo aqueles que eram inimigos de Deus, hoje podem ser chamados filhos de Deus. E como filho, irmão, não há dádiva maior que a presença do Pai. É uma convocação de Cristo. Tire os olhos das minhas mãos e coloque os olhos em mim. A minha presença te basta. Você deve aprender a se satisfazer com a presença. Mas e o que eu desejo? E o que eu quero? Ei, eu sou o seu bom pai. Eu sei o que te incomoda. Eu sei o que lhe falta. Eu tomo conta da sua vida. Então somente aprenda a se satisfazer com a minha companhia. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é seu.
Irmãos, essa mensagem é uma mensagem que nos conduz ao arrependimento, não tem jeito. Talvez um arrependimento porque você estava fora e ouvindo essa mensagem, você descobre que existe um Pai bondoso à beira do caminho. E que Ele não está esperando que você construa o caminho de volta a partir do seu esforço. Ele está te chamando de volta, Ele te abraça, Ele te beija. Ele te dá as vestes novas. É Ele, irmão, a ênfase é Ele. O que Ele estava dizendo para escribas e fariseus, e dizendo para publicanos e pecadores, é sobre mim, é isso que Ele estava querendo dizer. O amor escandaloso de Deus tem por alvo a festa da família. Judeus e gentios. Não precisa abrir lá, mas tem um texto. O maior capítulo da Bíblia, quem sabe qual é? Salmo 119. A gente vai ler agora, brincadeira, irmãos, amém? São 176 versículos. E muitos falam do Salmo 119 como o salmo que dá ênfase à palavra, ao ensino da palavra. Maravilhoso, irmãos. Amém? Salmo 119, por exemplo, vai dizer da seguinte maneira: como pode, pois, um jovem permanecer no caminho? Aí ele mesmo responde: observando a tua palavra. Ah, miserável. Tem nenhuma outra fórmula? A vida na palavra. E aí é um salmo que vai se desdobrando com muita ênfase a palavra, o ensino. E quando chega no versículo 176, esse mesmo salmista, que dá primazia à palavra, que enaltece a palavra, que exalta a palavra, que dá valor à palavra, ele vai chegar à seguinte conclusão: desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Ainda que eu não tenha me esquecido dos teus mandamentos. Quem é que busca? O Senhor. Não é por mérito, é pela graça. Mas agora eu fecho de vez, e mais uma vez, parafraseando ou citando Timothy Keller, porque eu não me lembro de outro pastor / teólogo que tenha feito essa seguinte interpretação sobre essa parábola no que diz respeito à atitude do irmão mais velho. Timothy Keller, na sua obra Deus Pródigo, e eu recomendo essa obra, espetacular, todo mundo deveria ler, tão linda que é essa história. Ele vai dizer da seguinte maneira: o irmão mais velho, ele não foi atrás do seu irmão mais novo. Mas Jesus, diante de publicanos e pecadores, e de fariseus e escribas, Ele está se revelando como o irmão mais velho que vai atrás dos seus. Amém? Irmãos, essa mensagem, esse capítulo de Lucas, ele nos alcança de diversas maneiras. E eu faço uma conexão com Filipenses capítulo 2, versículo 5, vai dizer da seguinte maneira: haja em vós o mesmo sentimento, ou disposição mental, ou atitude, em algumas versões, que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e assumiu a forma humana. O que ele estava querendo dizer ali? Jesus mesmo estando dentro da casa, estou usando uma ilustração, mesmo possuindo tudo que o Pai possui, afinal de contas eles são um, amém? Ele abre mão de tudo, para ir em busca daqueles que hoje ele pode chamar de irmãos mais novos. E aí a Bíblia diz: haja em vós. Irmão, se porventura você não tem do que se arrepender, porque já foi encontrado por Jesus e reconhece a graça dele. Talvez você não tenha do que se arrepender porque está dentro de casa, mas não se vê perdido. Mas talvez você tenha do que se arrepender. Porque quantos irmãos mais novos estão jogados por aí, nós como irmãos mais velhos, não temos manifestado interesse nenhum. Esse gap do irmão mais velho para o irmão mais novo, ele é revelado e preenchido pela postura de Jesus como nosso irmão mais velho. Glória a Deus, irmãos. E eu creio que não há maneira mais sublime de a gente encerrar essa mensagem do que assumindo a responsabilidade, hoje, como irmãos, de olhar para o lado e procurar se não existem irmãos mais novos por aí. De primeiro nos examinarmos com o auxílio do Espírito, para realmente nos certificarmos de que mesmo estando dentro, se temos a necessidade de sermos encontrados.
Onde estão os nossos olhos? Onde estão os nossos olhos? Onde está a nossa satisfação? Quem mantém os olhos no Pai, irmão, acaba sendo liderado pela abundância do Pai, pelo favor do Pai. Mas quando nós tiramos os nossos olhos do Pai, o que sobra é sermos liderados pelas nossas carências. Nós examinamos o que falta, então construímos uma vida a partir do que falta. E a proposta de Deus é ao contrário, é transformação. Eu te encontro, você não resiste. Você recebe o meu amor e agora eu te lidero a partir do meu favor e não do que lhe carece. Glória a Deus, irmãos. Graça e misericórdia disponíveis por meio do Filho de Deus. Se você receber essa palavra, dá um glória a Deus bem forte do seu lugar. Vamos todos ficar de pé nesse instante. Irmãos, são 19h53. Eu poderia dizer que hoje nós temos um recorde. Aleluia! O seu uhul foi traiçoeiro agora, irmão. Mas eu tenho 2 orações para realizar nessa noite. Eu queria pedir que você permanecesse no seu local. A não ser que você tenha algum filho lá no Nova Inspiração, aí sim, creio que seja interessante você ir lá buscá-lo. Caso contrário, irmãos, por favor, permaneça. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos do lugar onde você está. Feche os seus olhos, seu ambiente de cumplicidade. Talvez você ouvindo essa mensagem, você se identifica com um filho mais novo, distante. E tomou a consciência hoje de que existe um bom pai que vai ao teu encontro. Se você está aqui hoje e quer dizer, Jesus, eu quero entregar o meu coração nas tuas mãos. Eu quero pertencer ao Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, eu não quero mais ser dono de mim mesmo. Eu cansei de tentar construir o meu próprio caminho. Eu quero viver a sua vida. Se você está aqui nessa noite e deseja entregar o seu coração para Jesus, levanta bem alto a mão do lugar onde você está, que eu quero orar por você. Você que deseja hoje tomar essa decisão de entregar o seu coração para Jesus, levante bem alto a mão do lugar onde você está, para que eu possa orar por você. Glória a Deus. Amém. Amém. Fica com a mão levantada. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Quantos mais querem hoje? Pessoas estão levantando as suas mãos. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Jesus Cristo? Graças a Deus. Amém. Amém. Isso. Glória a Deus. Fica com a mão levantada. Eu quero estender esse convite. Talvez você está aqui e se vê distante do Senhor. Hoje você quer voltar para casa. Chega de ficar longe. Chega de ficar frio. Ou muitas vezes você está aqui dentro, mas com o senso de eu preciso ser achado. Eu estou dentro, mas a presunção do acerto, ela me contaminou. Eu estou perdido em mim mesmo. Se você está aqui hoje e quer voltar para casa, levante também a mão do lugar onde você está. Essa oração também será para você. Glória a Deus. Quantos mais? Levante bem alto sua mão. Se junte com aqueles. Glória a Deus. Quantos mais querem hoje entregar a sua vida para Cristo ou voltar para os braços dele? E não mais resistir a esse amor que vai ao teu encontro. É muito mais do que uma mudança de religião, de usos e costumes. É aceitar que Ele te amou primeiro, sem que você merecesse, sem que você construísse o caminho de volta, que fosse suficiente para ser aprovado. Glória a Deus, glória a Deus. Todos vocês que levantaram as suas mãos, eu gostaria de poder orar por você e te cumprimentar. Eu gostaria de pedir que você fosse agora ousado, para sair do seu lugar e vir aqui à frente, vai ficar de frente para mim e eu gostaria de orar por você. Pode vir aqui, vamos lá, vamos aplaudir. Vem cá, tá vindo ali. Vamos lá, pode vir. Tudo bem? Fica aqui. Vamos aplaudir, igreja. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, cara? Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus, que coisa linda, amém? Amém, irmãos. Olha, eu creio que a gente não pode encerrar uma mensagem dessa
falando sobre a responsabilidade do irmão mais velho, sem que você agora, sem que você coopere comigo nesse momento. Então agora é o seu momento, irmãos, de como irmão mais velho, de repente, olhar para a pessoa que está do seu lado e falar com ela. Falar, irmão, você está aqui, você quer abrir o seu coração para Jesus, quer entregar o seu coração para Jesus. De repente você está do lado de um irmão mais jovem e nem sabia disso. Pergunte para a pessoa que está do seu lado agora, olhe para um lado, olha para o outro. Talvez ela está aqui. Se ela falar assim, eu quero entregar meu coração para Jesus, diz para ela, eu vou com você, vamos lá, eu vou junto contigo. Nós vamos orar junto, em família. Vai lá, pergunta aí, meu irmão, está do seu lado. Seja aí o irmão mais velho como Jesus, o irmão mais velho como Cristo, que foi lá e se entregou em favor do próximo. Amém? Glória a Deus. Se alguém lhe disser, olha, eu quero entregar meu coração para Jesus, saia do seu lugar e venha junto com essa pessoa, traga ela aqui, amém? Glória a Deus, está vindo ali? Ah lá, irmãos, amém, chega aí, tudo bem, graças a Deus, amém, amém, irmãos? Talvez a gente possa adotar isso como prática, amém? Para que todos nós possamos cooperar nesse tipo de momento. Que maravilha, irmãos. Você pode estender sua mão para cá. Nós vamos orar por esses irmãos. Todos vocês que vieram aqui à frente, fechem os teus olhos. E eu gostaria que vocês repetissem uma oração comigo. Diga, Senhor, muito obrigado por não desistir de mim. Eu ouvi a sua palavra. E eu decido hoje não mais resistir ao seu amor por mim. Diga, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Eu deixo a velha vida para trás e entrego a minha vida nas tuas mãos. Diga, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo morreu naquela cruz, e creio também que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Diga, Deus, muito obrigado, porque hoje eu saio daqui na convicção de que você é meu Pai e eu sou seu filho. Em nome de Jesus, amém, amém. Sejam bem-vindos à família de Deus. Receba aí o nosso abraço. Todos vocês que vieram aqui à frente, que decisão maravilhosa. E nós gostaríamos de pedir 2 minutinhos da atenção de vocês. Levanta a mão aqui, Razu. Ele vai estar conduzindo vocês numa sala. É questão de 2 minutos. A gente quer entregar algo para vocês, tudo bem? Então vamos lá, pode seguir eles lá. Pode levar. Vamos aplaudir mais uma vez aí, irmãos. Glória a Deus. E agora nós vamos encerrar às 8 horas em ponto, amém, irmão? Ó a trairagem. Isso é trairagem, irmão, amém? Isso é trairagem. Brincadeira. E eu gostaria de encerrar cantando uma canção. Não eu, óbvio, amém, irmãos? Mas eu queria pedir para os irmãos estarem cantando aquela canção que vai retratar justamente sobre isso. Anel no dedo, sandália, as carroças queimam, amém? Nós vamos cantar essa canção para encerrar esse culto. Então, na hora que sair a primeira nota cantando, você está livre, ou se você quiser ficar aqui adorando, você também fica livre. Combinado? Quero lembrá-los, irmãos, que nós temos um time aqui de milagres a serviço de vocês. Então, eles estão aqui. Se você entrou com algum tipo de dor ou enfermidade, ou tem algum pedido de oração, vá até eles, irmãos. Eles estão aqui para ser solidários com vocês. Amém? Glória a Deus? Amém. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite. E que essa canção, Pai, chegue ao Senhor como a oração dos nossos corações. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, fica livre. Nós vamos cantar, mas fica livre para se lançar em adoração. Ou então, de repente, para ir embora. Amém? Vá na graça e vá na paz. Vamos lá? Pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra Suportar o medir. Pois um anel em meu dedo e me tirou
vai dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, o mar fechado é você, é tudo sobre você. Me tira o medo e me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada